Muito boa tarde, sejam bem-vindos a este último painel. Está a ser um dia bastante ativo e bastante interessante. Ainda é o primeiro dia, portanto, ainda o segundo dia que irá ser amanhã. Aproveito para referir que o Dr. Paulo Trincão não apareceu no painel anterior por motivos de força maior. E neste painel vamos ter também uma falta e o Carlos Major também não vai estar presente porque acabou por perder o avião. Portanto, este será o último painel, portanto já estamos todos assim, portanto tem sido um dia intenso, portanto vai ser um painel mais leve, somente com 2 apresentações. Iremos iniciar este painel com a apresentação de Catarina Madruga. Catarina Madruga já é uma colega de longa data e amiga já desde 2002-2003. Já nos conhecemos já há muitos anos, sim, 2004, desde os tempos que passámos no Jardim Botânico a fazer visitas pedagógicas e guiadas, portanto já há muito tempo que nos conhecemos. E a Catarina é historiadora de coleções zoológicas e cosmologias coloniais, é investigadora no projeto do Museu de História Natural de Berlim, no projeto... Diz, por favor. Proveniências coloniais. Não, mas é em alemão. Proveniências é na tua. Sim. Pois que eu não sou capaz de pronunciar. E irá fazer a sua apresentação sobre proveniências coloniais, práticas de documentação e gestão de coleções zoológicas, 1870-1930. Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada à Elizabeth pelo amável convite. Portanto, eu estou a representar o Museu de História Natural de Berlim. Estou, de facto, já há 2 anos e meio neste projeto que é financiado pelo German Lost Art Foundation, que é quem na Alemanha financia estudos de proveniência e que há 3 anos atrás decidiram e bem abrir uma linha de financiamento para proveniências coloniais. E o Museu de História Natural de Berlim, porque tem um centro de investigação com historiadores e sociólogos da ciência e de coleções científicas, criaram este projeto que eu tenho então o prazer de ser a investigadora, que de facto é o primeiro projeto financiado por esta linha que lida com coleções de história natural. E, portanto, apesar de... Hoje, felizmente, já falámos também aqui bastante de várias coleções de história natural e, portanto, é essa a minha especialidade. Eu vou hoje tentar mostrar um bocadinho o que é que nós estamos a fazer, um bocadinho também qual é o contexto político, do financiamento, etc., de todos estes movimentos que estão a ser realizados nos últimos 10 anos. Na apresentação das colegas do MONAC já foi falado sobre as guidelines da Deutsches Museumsbund, que foi de facto um documento importante. No entanto, é um documento que não menciona as coleções de história natural com as suas especificidades e, de facto, um projeto que corre em paralelo com o meu, liderado pela minha colega Kátia Kaiser, é justamente fazer recomendações específicas para as coleções de história natural. Nesse aspecto, portanto, só para dar um bocadinho de contexto, aqui há alguns slides. O Museu de História Natural de Berlim é, que eu saiba, e se alguém souber de outro exemplo, por favor, que me digam, o único Museu de História Natural que tem, de facto, pendente um processo de pedido de restituição já desde há várias décadas, não sobre um objeto um objeto pequeno, mas o maior objeto que está em exposição, o grande dinossauro que está na primeira sala, na sala principal. De facto, durante os últimos 10 anos, as colegas do Centro Humanities of Nature têm estado a fazer um grande trabalho sobre, e de facto o diretor, quando deu início a este departamento específico dentro do Museu de História Natural, que é um departamento único, faz este museu um museu bastante único, porque tem pessoas de facto dedicadas a conseguir
escrever candidaturas a projetos, etc., que tem a ver com, então, repensar a história e a responsabilidade histórica de quem tem este tipo de coleções. E, portanto, queria só chamar a atenção para todo esse trabalho de equipa que está a ser feito e que não necessariamente chega a Portugal e que não necessariamente vocês aqui terão a noção. Há um livro sobre o projeto dos dinossauros chamado Fragmentos de Dinossauros, que saiu primeiro na versão alemã, que está em cima à esquerda. Em segundo lugar, na versão em Swahili, com os colegas da Tanzânia com quem o projeto foi desenvolvido, e em breve este ano então irá sair a versão inglesa para todos nós podermos finalmente ler. Dois sites que também saíram recentemente de vários projetos que estão também a decorrer em paralelo, que entretanto terminaram, o Animals as Objects e o grande projeto de identificar os objetos do Gabinete de Curiosidades Real de Berlim. Entretanto, só para dizer, dentro deste centro que é bastante ativo a trabalhar não só a história das coleções, mas a história política das coleções e a história social das coleções, então saiu o nosso projeto dedicado a analisar não 5, 10 ou 15 objetos, mas a fazer uma avaliação da coleção de mamíferos do museu. Esta coleção tem um número estimado de 150 mil objetos e esta é apenas uma parte, mas que tem de facto um potencial de ser avaliada do ponto de vista cultural e de ressonância política ainda hoje em dia, quanto a nós bastante grande, e é isso então que trabalhamos no projeto. O projeto em inglês chama-se então Proveniências Coloniais da Natureza, a expansão da coleção de mamíferos no Museu de História Natural de Berlim em torno do ano 1900. Portanto, o que acontece com os números da coleção é que se percebe uma expansão muito grande em número de inventário desde 1880 a 1930, por exemplo. Entre estas 5 décadas, 6 décadas, há de facto uma expansão muito grande de números de inventário. A coleção de mamíferos não é a maior coleção. O Museu de História Natural de Berlim tem 30 milhões de objetos. No entanto, é de facto uma expansão significativa que ocorre justamente durante o chamado período colonial alemão. O período colonial alemão, dentro da literatura alemã, é sempre revisto em baixa, é sempre revisto como só uma coisa que aconteceu só durante 3 décadas. No entanto, aquilo que nós estamos a tentar fazer é mostrar as coleções de história natural como parte do arquivo colonial, como parte da história que precisa de ser contada sobre o que é a presença e a ação dos vários museus alemães, neste caso, e agentes de recolha alemães durante o período colonial, e eu vou falar especificamente de um subprojeto, mas queria aqui também só deixar uma nota mais metodológica, porque este projeto não é só um projeto de investigação académica, é sobretudo um projeto de testar os limites do que é fazer história de coleções, ou biografia de objetos, ou biografia de coleções, porque na verdade o que tentamos fazer é estabelecer pontos de contacto e de comunicação entre os vários departamentos. E, portanto, eu trabalho muito perto com a gestão de coleções do Departamento de Mamíferos, mas também das outras coleções. Também muito perto com toda a equipa de digitalização, que recentemente, como sabem, nos últimos 5 anos recebeu para 20 anos 660 milhões de euros. É uma responsabilidade muito grande, é mais do que o Humboldt Forum teve como orçamento. E, portanto, há preocupações que nós temos e que alguns dos colegas partilham, mas é sobretudo um grande trabalho de comunicação entre os vários departamentos, entre os vários interesses e as várias preocupações. Porque, naturalmente, como todos conhecem, os catálogos, uma das coisas que o meu projeto tem como uma valência crucial é contribuir para a transparência e acesso. E tudo isto são questões que é preciso desbastar um bocadinho e que é preciso fazer uma grande reflexão. E, portanto, quando falamos de transparência e sustentabilidade de dados e interoperacionalidade de dados, por exemplo, falamos muito de trabalhar com Wikidata, não é? Portanto, não com a Wikipédia, mas com os operadores da Wikidata e que tipo de metadados é que podem funcionar lá e como podemos, então, organizar tanto as coleções, tanto os catálogos ou as bases de dados internas, com tudo o que há de externo, seja também, por exemplo, participar e partilhar com outros projetos de investigação que estão a decorrer em Berlim ao mesmo tempo. Aqui também só para dizer, portanto, nós consideramos muito o que é então tentar perceber o que é a colheita de objetos de história natural.
e como é que está rodeada daquilo que, sobretudo para os financiadores alemães, se chama o contexto colonial, as coleções de contexto colonial. Eu gostava só aqui também de referir, porque depois muitas vezes tem esta discussão, duas discussões metodológicas e depois vou passar à frente mais rapidamente dos outros slides. Uma das questões é quando eu chamo estes objetos, porque durante muitos anos, várias décadas, trabalhei com vários colegas em museus de História Natural e, portanto, a discussão era sempre, do meu ponto de vista, tentar mostrar como são também artefactos, como são também produtos de uma determinada cultura que não é neutra, nem objetiva, nem universal. Obviamente estamos habituados a ouvir falar que há o património natural da humanidade e que a natureza faz parte, é de todos. Tudo isso são questões que nós tentamos problematizar, sobretudo do ponto de vista de que, já falámos hoje aqui, proveniências é justamente analisar propriedade. E aquisições e modos de aquisição, etc. E, portanto, se há uma aquisição, então, na verdade, quando olhamos para a história das práticas de construção epistémicas, não vemos universalismos, vemos a ciência alemã, a ciência portuguesa, etc. Outra questão, e, portanto, falando de objetos, versus espécimes, ou extratos, ou exemplos de natureza. No entanto, com conversas com os outros colegas que estão a trabalhar as coleções mais sensíveis de objetos religiosos, ritualísticos e Human Remains, surge muitas vezes, quando estamos a partilhar textos e a fazer revisão de textos uns dos outros, então a questão, não são objetos, porque é que estás a chamar aos teus objetos, e porque é que não são, então, indivíduos? Porque animais numa coleção zoológica, esse é um dos títulos de uma das minhas secções, os animais, as espécies zoológicas, são também animais que não lhes foi permitido morrer onde nasceram, ou morrer onde viveram. E, portanto, nós tentamos incluir o máximo possível toda a literatura que tem a ver com o que é extracionismo e o que é que todos estes objetos e todas estas coleções e o catálogo, e o arquivo que lhes está associado e todos os metadados que estão associados, como é que de facto participa como é que é possível analisar, tendo em conta todas as metáforas e como analisar com a maior linguagem o mais sensível possível. Por outro lado, a questão do que é um contexto colonial, porque depois somos também confrontados muitas das vezes, isto é do meu ponto de vista do trabalho do dia-a-dia, com a ideia de que, não, mas se é uma expedição científica, uma chamada expedição científica, é diferente. Então isso levou-me também a pensar no último ano, sobretudo, que de facto quando estamos a usar muito a palavra contexto colonial, estamos a fazer como se houvesse uma espécie de coisa que há à volta que acontece. Ora, o Tiago Saraiva, no recente livro Porcos Fascistas, que já está traduzido para português, e felizmente, que eu aconselho vivamente a ler, trata de justamente tentar perceber estes objetos técnico-científicos e epistémicos como parte não de uma co-construção entre ciência e política, mas de facto como se não houvesse os museus, se os museus não tivessem desde o século XVII publicado instruções a dizer, por favor, façam coleções desta maneira, desta e desta, não tinham aberto esse espaço social que é o da coleta e daquilo que vai ser a dádiva, etc. E, portanto, são os museus que são ativamente propulsores de um determinado olhar sobre a natureza e, portanto, não haveria também razão de ser, esse é um dos argumentos que eu assim interpretei do Tiago Saraiva, que de facto há o vocabulário científico e daquilo que já foi falado hoje das ciências rássicas, etc., é que abre espaço ao vocabulário político. E, portanto, há para mim, é talvez produtivo se pensarmos as coisas então de outras maneiras e não como havendo um contexto político onde depois se desenrolam as tais chamadas expedições científicas, mas talvez ao contrário. Há uma construção do vocabulário científico que vai permitir abrir determinados espaços políticos e sociais. Já que em Berlim está a decorrer ao mesmo tempo um trabalho liderado pela professora Benedicte Savoy chamado Atlas da Ausência, foi publicado há 2 semanas em open source, portanto está na internet, sobre as coleções etnográficas vindas dos Camarões. Sim, não, está certo. Este é o caso de estudo. Portanto, está a decorrer ao mesmo tempo em Berlim esse projeto que saiu agora os primeiros resultados e que, de facto, mostraram como há 40.000 números de inventário em coleções alemãs, vindos especificamente apenas dos territórios dos Camarões. Para termos de comparação, de toda a dita África, no museu tanto de Paris como de Londres, há 79.000 objetos. Portanto, 40.000 objetos só dos Camarões, só na Alemanha.
De facto, então, para falar em cooperação e com curadorias e todos estes processos colaborativos que nós tentamos fazer, o que eu estou a fazer com a equipa é, em simultâneo com um colega biólogo que estuda na Alemanha, mas que vem dos Camarões, o Paul Taco Bisong, fez uma avaliação então do que são os espécimes tipo, que são os espécimes mais, vamos dizer, especiais dentro de uma coleção zoológica, porque foram os primeiros a ser descritos, ou os que foram usados para descrever uma nova espécie. Então, esses objetos são especiais, muitos desses, quando falamos de coleções de referência, falamos de milhares e de milhões, aqui falamos de objetos de referência que muitos investigadores precisam de utilizar. E que têm uma referência direta para as primeiras listas faunísticas dos camarões que foram feitas então no período colonial alemão. Por outro lado, eu com a aluna do projeto estamos a fazer uma avaliação dos arquivos, em tentar identificar todas as pastas que têm de facto a ver, incluindo aqui uma caixa de fotografias, todas as pastas que têm a ver então com a colheita nos camarões neste espaço, neste território. Considerando que a apropriação do território tem a ver também com a apropriação do conhecimento e tem a ver também com a recolha e a propriedade e a possessão destes objetos que representam uma paisagem, que representam um território. Entretanto, portanto, isto é o trabalho que o Paul tem estado a desenvolver e a digitalizar, portanto já vou falar também mais à frente acerca disso. No meu projeto, eu trabalho sobretudo o espólio, digamos assim, do curador de mamíferos desta altura, mas, sobretudo, quando nós falamos de acesso e transparência, o que é que eu estou a produzir neste momento? Estamos a produzir um documento que vai abrir esta lista inventariada de identificação das várias pastas do arquivo e do trabalho que vai ser um artigo científico que o Paulo tem estado a fazer. Mas não vai ser só uma lista, aqui estão estas pastas que têm coisas. Vai ser um texto, vai ter um texto introdutório em francês, traduzido para francês, inglês e alemão, que de facto faz uma leitura do que é que são, então, do que é que era a história da gestão de documentação das coleções. E, portanto, em 1890, os museus, toda a extração colonial foi top-down na Federação Alemã, portanto, todos os coletores foram mandatados a centralizar todas as remessas para Berlim, e todas as remessas vindas das colónias eram analisadas então em 3 museus, o Museu Botânico, o Museu Zoológico e Mineralógico e o Museu Etnográfico. E, portanto, dessa centralização gera-se toda uma burocracia muito interessante, que era também já que estava a ser usada no museu, mas que vai ser muito bem afilada então em 1890 e sob o diretor Mobius, de facto, há então uma nova maneira de gerir as coleções que tem a ver com o catálogo de entradas, que é o que eu tenho estado a analisar e a usar. E, portanto, falamos aqui portanto, falamos de muitos números e de tentar traduzir da aridez desta documentação, que são só listas em latim e não sei o quê, e umas coisas assim meio esquisitas, e em alemão antigo, etc., tentar traduzir o que é que significa cada um dos números, o que é que significa cada uma das entradas e onde é que se encontra o material que tem a ver com, então, comentários, por exemplo, sobre a avaliação da justificação científica das coleções, de porque é que elas são importantes, porque era uma das responsabilidades dos curadores, era fazer essa avaliação, e tentar, portanto, no fundo, traduzir toda esta documentação mais árida para outros investigadores possam, de facto, usar. Portanto, não só estamos a partilhar todos estes materiais já com os colegas do projeto da TU com a Bénédicte Savoy, já desde o ano passado, mas queremos fazer com que possa, de facto, qualquer investigador, em vez de ter que entrar no mundo obscuro, por vezes, dos museus de História Natural e da gestão das suas coleções, que de facto possa então significar um bocadinho então essa melhoria do acesso. Só para dar um exemplo, e, portanto, o que eu estou a fazer não é biografias de objetos, é estudos de proveniência em que eu considero a unidade que eu consigo trabalhar, porque são muitos objetos, é então a remessa. E, portanto, estamos a tentar fazer com que o catálogo das coleções zoológicas do Departamento de Mamíferos
possa ser melhorado com mais informação sobre qual foi a remessa, portanto, qual foi o número de remessa original neste livro de tombo. Porque, obviamente, depois cada indivíduo, cada objeto tem o seu número de inventário. Peço desculpa porque a fonte ficou toda estropiada, mas está tudo em alemão, portanto também não havia problema. Só para dizer, nesta linha que está aqui identificada e mais ou menos esmiuçada, o Mansell, que nos catálogos do Museu de Etnográfico é considerado um amador, etnógrafo amador, que também é uma consideração bastante complexa, mas manda, por exemplo, de uma só vez 54 crânios de gorila. 54 crânios de gorila não é uma colheita ocasional, é fazer uma coleção. Portanto, isso é uma das coisas, portanto, esta ideia entre o que é o coletor e o que é o colecionador, que são duas palavras diferentes em português, mas não são duas palavras diferentes em inglês, que é a língua em que eu publico, e em alemão também mais ou menos é um bocado complicado, portanto, tentarmos perceber de facto o que é que acontece nos contextos de recolha, porque as coisas são, como sabemos todos, muito mais complicadas. Agora, o desafio é também, com a digitalização, como é que podemos trabalhar vocabulários controlados, mas também toda esta questão da interoperabilidade entre arquivos, entre museus e entre bases de dados nos grandes repositórios digitais. Outra das coisas que está a acontecer em Berlim é que... Bom, é que... Não faz mal, fica aqui. É que, se pesquisarem no Google CCC e depois DDB, CCC são coleções de contexto colonial, DDB a Biblioteca Nacional Alemã, vão parar ao portal novo, portanto produzido entre mais ou menos o ano passado e há 2 anos, onde se está a testar uma nova diretiva também do Governo Federal, que saiu há 2 anos, que se chama a fase piloto, em que de facto vários museus estão a tentar testar como é que se vai conseguir pôr as coleções identificadas como coleções coloniais, e daí também um dos subprojetos que eu também estou a gerir é justamente como identificar e como fazer esta identificação do que é sensível ou colonial. E de facto há um teste que está a ser feito nessa plataforma que é bastante interessante e que resultou logo em imensos erros, mas que foram logo reparados, e portanto isso ajuda muito a avançar a discussão e a reparar. E portanto um dos erros foi, por exemplo, alguns dos colegas quiseram pôr Human Remains e portanto puseram, porque era uma das coisas que tinham prontas para fazer esse acesso, mas os nossos do Museu do Zoológico também são crânios, e portanto pela pesquisa em skull, por exemplo, de crânio, davam esses, e portanto tudo isto são experiências muito importantes de fazer. Peço desculpa, é o meu lado. Só para dar, portanto, a ideia de que há vários momentos, que não só tendo em conta as biografias dos objetos, mas vários momentos que têm a ver então com os processos de avaliação do que é importante ou do que é relevante, e que de facto hoje em dia temos que então considerar até ao fim a questão das bases de dados. Que eu só queria dizer uma coisa, que é uma das indagações que nós temos no projeto é quando todas estas coisas estiverem online. Eu já participei na divulgação online de 300 destes crânios de antílopes, que também está no portal do Museu de História Natural de Berlim, com um disclaimer. O que é que acontece quando estes objetos, que são só objetos zoológicos de coleções de história natural, quando podemos ver as marcas das balas e todas as marcas de violência, de facto, da caça, neste caso de caça colonial. E, portanto, isso acho que vai dar ainda projetos muito mais interessantes para o futuro, quando começarmos a considerar, então, as novas imagens que estamos a produzir, como outros objetos digitais que estamos a produzir e que vão reproduzir uma data de sistemas que, se calhar, não queríamos reproduzir. Pronto, é tudo. Obrigada. Como estava a dizer, esta segunda apresentação vai ser com a investigadora Ariadna Ruiz, doutorada em História de Arte. Atualmente é professora e investigadora pós-doutorada na Universidade de Málaga, licenciada em História de Arte e Estudos da Ásia Oriental, e é também investigadora do projeto Transmate. Nesta apresentação irá falar dos museus espanhóis e coleções estatais do período colonial, uma análise das coleções ultramarinas desde o século XXI. Muito obrigada. Pode iniciar assim.
Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite à professora Elizabeth, também ao grupo de colegas Transmat e ao Museu de Etnologia. Bem, conforme é anticipado em meu título, apresentarei um roteiro das coleções do período colonial mantidas nos museus nacionais da Espanha e veremos as mudanças que ocorrem na exibição dessas coleções no século XXI. Para entender a dimensão das coleções da Espanha, trago um mapeamento dos museus. Atualmente existem cerca de 1.640 museus. Podem digitalizar o código para poder ver os museus por município. Acho que é interessante também. No Madrid ficam quase todos e os que vamos a ver na apresentação. A Direção de Museus e Coleções da Espanha é responsável por 82 museus, dos quais 16 diretamente dependem do Ministério. E aí, nesse sentido, em 2009, o Ministério criou um diretório para catalogar as coleções iberoamericanas dos museus espanhóis. Aqui podem ver uma imagem do catálogo das coleções. As pesquisas podem ser efetuadas por museu, origem das peças, nome. Em total, são 23 museus espanhóis com peças iberoamericanas, incluindo os museus estatais, administrados pela Direção Geral de Belas Artes e Bienes Culturais do Ministério de Cultura e Deporte. Também temos da Junta de Andalucía, porque, claro, na Andalucía, em Sevilla, tem muitas peças da parte iberoamericana, das colônias, e depois também temos do governo de Aragón. E aí, com relação aos museus nacionais, existem atualmente 2 museus que contam com coleções não europeias do período colonial: o Museu de Antropologia e o Museu de América, que podem ver com a flecha azul. Mas também temos outro mais, o Museu del Traje. Por quê? Porque tem lá o Centro de Investigação del Patrimônio Etnológico. Aí fica tudo. E depois temos também o Museu Arqueológico Nacional, que eu falarei dele, porque tinha muita relação com o Museu de América. Também vamos a falar dessa questão. Então, vamos a conhecer o Museu Nacional de Antropologia, o Museu Nacional de América, também um pouco do Museu del Traje, já que temos muita parte da coleção da etnologia lá, mas também eu queria falar de 2 museus com 2 coleções muito importantes, que não são nacionais, mas que são interessantes, que são o Museu Africano da Universidade de Valladolid e o Real Colegio de los Padres Agustinos de Valladolid, outro museu que é de arte asiático. É muito interessante porque é muito diferente e não é nacional, mas tem muitas peças a nível dos nacionais. Então, vamos a começar com a historiografia dos 2 museus, antropológico e de América. Então, as coleções destes 2 museus têm a ver com uma coleção primordial criada pelo equatoriano Pedro Franco Dávila e seu Gabinete de Curiosidades. Franco Dávila tinha um pai espanhol e, por sua relação com Espanha, regressou e fundou e dirigiu o Real Gabinete de História Natural de Espanha, hoje o Museu Nacional de Ciências Naturais. Então, após do fim da Guerra da Independência, em 1814, o rei Fernando VII recuperou o trono espanhol e aí, no ano seguinte, criou as ciências naturais, o ensino das ciências naturais, e criou também o Museu Real de Ciências Naturais, com o Real Gabinete de História Natural, o Real Jardín Botânico, também um estúdio de mineralogia e o Laboratório de Química. Estava muito interessado nas ciências. Então, muitas das peças do gabinete de Pedro Franco, que estavam no Real Museu de Ciências, que depois foi o que hoje conhecemos como el CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, estaban lá no Real Museu de Ciências e passaram para outros museus, ao Museu de Ciências Naturais, ao Museu Arqueológico, ao Museu de Antropologia e Etnologia e ao Museu de América. Pela necessidade de criação de novas tipologias, surgiram museus novos.
houve uma transferência, então, de coleções de um museu para outros. Inicialmente, o Museu Arqueológico foi destinatário das peças de origem americana, na seção 4 do museu. E mais daí foram enviadas para o Museu da América, que foi criado após a Guerra Civil Espanhola. Embora não sejam, como já falei, museus nacionais, vale a pena mencionar estes dois museus e as suas coleções não europeias de peças do período colonial. Temos o primeiro, a sede do Museu Oriental e o Real Colegio dos Padres Agustinos, conhecido em Valladolid como Los Filipinos, ya que só deste convento partiram mais de 2.000 missionários para as Filipinas e a China. E depois temos um museu que é relativamente novo, que é o Museu de Arte Africano Arellano Alonso, que faz parte da Universidade de Valladolid. E o trabalho dele foi feito de recolhida de peças por um casal, Arellano Alonso, que desde os anos 50 deu lugar a esta doação que fizeram na virada do século XX. Tá. Então, agora já vamos a falar então do Museu Nacional de Antropologia. O museu foi fundado por iniciativa pessoal do médico segoviano Pedro Gonçalves Velasco e foi inaugurado pelo Afonso XII em 1875 como um museu anatômico ou antropológico e depois tornou-se um museu dedicado exclusivamente à antropologia cultural. Mas temos aqui como foi a deriva do museu. No começo temos uma coleção do Dr. Velasco, depois uma seção do Museu de Ciências Naturais que pega o próprio museu, depois com a ditadura militar faz uma mudança o museu com o nome e também com o espírito do museu, vira para o Museu Nacional de Etnologia e depois com a democracia nos anos 90 volta para ser Museu Nacional de Antropologia. Essa seria a história cronológica. Além da coleção inicial do médico segoviano Pedro Gonçalves Velasco, o museu foi alimentado por peças trazidas de expedições científicas. Uma dessas exposições, com maior impacto, foi a exposição das Filipinas, realizada em 1887, no Parque del Buen Retiro, em Madrid. Trouxeram peças etnográficas, mas também habitantes das Filipinas, para mostrar à população espanhola essas pessoas. Então, para além disso, os filipinos foram alojados no próprio Parque do Retiro. Então, tudo isso dá umas pesquisas que agora se estão fazendo sobre o que aconteceu e também sobre as peças dessa exposição. Depois vamos a falar sobre isso. Então, as coleções atuais do museu. As coleções foram divididas em 5 blocos, 4 dos quais se referem a coleções não europeias do período colonial, coleções africanas, americanas, asiáticas e oceânicas. As coleções africanas provenientes, na sua maioria, do antigo Museu de África, que foi feito na ditadura militar nos anos 40. As coleções africanas são o resultado de várias expedições e as possessões espanholas no continente durante o século XIX, mas também, como estava falando, da primeira metade do século XX, com a ditadura em Marrocos, Sahara Ocidental e Guiné Equatorial. As coleções americanas do museu provém, na sua maioria, das diferentes culturas amazônicas, de Peru, Equador, Brasil, Colômbia, Venezuela, da Comissão Científica do Pacífico, que foi da segunda metade do século XIX. E depois temos as coleções asiáticas, que, claro, a maior parte delas são de Filipinas, dessa exposição do século XIX, mas também temos do leste asiático, China, Japão, Índia e Nepal. E depois, uma pequena coleção de 300 objetos da Oceania, a maioria do século XIX, e é originária da Micronésia. Temos peças, ornamentos e utensílios de conchas e corais, máscaras, são 300 em total. E lembrem-se que eu mencionei que o Museu de Antropologia também era o Museu de Etnologia.
mas que na década dos anos 90 ele pasou a chamar apenas Museo de Antropologia. Então, o Museo de Antropologia queria dividir o museu em duas partes, mas em 1993, com a refundação do museu, a parte de etnologia não foi incorporada. Esta coleção deveria fazer parte do Museu do Povo Espanhol, que foi um projeto dos anos 30 da República Espanhola, mas como a ditadura foi embora, fechou, e ficou tudo em alguns museus de Madrid. Depois, nos anos 90, conseguiram levar tudo para o Museu del Traje, que é um museu muito grande, que tem muita capacidade e, a parte do Centro de Investigação do Patrimônio Etnológico, tem mais de 93 peças. Quase todo é patrimônio etnológico contemporâneo espanhol, mas tem também peças coloniais, como amuletos da Argentina, medalhas de plata. Então, é isso, é espanhola, mas também tem parte colonial. Bem, agora vamos já para o Museu da América. Da mesma forma que o Museu Nacional de Antropologia, as coleções mais antigas do Museu da América são provenientes do Gabinete Real de História Natural, que se originou com o Pedro Franco Dávila. E aí, essas peças passaram por diferentes instituições. De novo, o Museu de Ciências Naturais, o Museu Arqueológico Nacional, onde foi criada essa seção de etnografia americana, com objetos que vão desde a pré-história até o século XIX. E, então, o museu foi criado no início do período do pós-guerra, em condições de grande crise econômica na Espanha. Neste contexto, intensificaram-se os contactos políticos com os países da América Latina, a fim de reduzir o isolamento europeu e contrariar a crescente presença americana nesses países. O museu, então, era um reflexo fiel do pensamento franquista nesse momento, que tinha um interesse especial em reforçar a identidade hispânica. Tal como evidenciam as palavras do governo na ditadura militar, quando falava do museu, quando falava também do arte colonial, eles falavam que era a soma amorosa do indígena e do hispânico. Assim, de 1971 a 1994, o museu fechou suas portas para realizar, com a democracia, para realizar uma reforma dos espaços e projetar um novo plano museológico seguindo os critérios de algumas teorias antropológicas mais modernas. E descartou, assim, no começo, o esquema cronológico. Mas podemos falar que temos grandes blocos que sí têm uma parte cronológica, como é as coleções da América pré-hispânica. Esta parte do museu é a maior, tem 12.500 objetos, é a metade da coleção do museu. Depois temos, assim, aqui também temos que falar que temos informação das expedições científicas, como o Bispo Martínez Campañón de Trujillo ou o Capitán Antonio del Río, que tamén se fala dos presentes e donativos desa época, desas pezas, máis das expedições científicas, que é a maioría da parte da coleção. E tamén aquí eu quería já facer assim uma seña desta peza, que é unha urna cineraria del Tesoro Quimbaya, que non sei se coñecen, pero foi moito polémico nos últimos anos na España. E depois vou a falar sobre o que aconteceu con esta peza. Depois temos tamén a América Vicerregal, presenza española, século XVI até século XIX, con pintura, escultura, mobiliario, biombos, lacas e cuadros, até a fin das colonias españolas. Aquí temos tamén moitos artistas xa coñecidos, que tenemos datos de eles, que facían obras. Quasi todo é obra religiosa, mas tamén temos obra profana. E depois temos o bloco de etnología do continente americano, costa noreste da América del Norte, Perú, Terra do Fogo, e depois tamén tenemos Oceano Pacífico, Oceanía, Filipinas. E aí, e assim,
o departamento e a colección de etnología concéntranse no estudo da cultura material e material das sociedades indígenas, nas quais poseen coleccións e promoven o acceso público a seu coñecimento. É o que eles están traballando en esas pezas para dar a coñecer e tamén para digitalizar, que foi un traballo moito forte nos últimos anos no Museo de América. E aí, eu quero voltar para o Tesouro Quimbaya, porque é un tesouro que foi un presente para a reina María Cristina de Habsburgo en 1893 pelo presidente de Colombia. Colombia conseguiu a independencia no comezo do século XIX, en 1821, e o presidente dio como presente para a reina 136 pezas, de 433. Son pezas rituais dos chefes quimbayas. E então, em 2006 e 2017, Colombia fez uma reclamação para a Espanha. Mas o ano passado, en marzo de 2022, Espanha respondeu que não ia fazer a restituição. Por quê? Porque falou que era um presente, que não eram peças roubadas, não eram peças, e também que não eram peças que iam a ir para o povo quimbaya. Iba a ficar no museu en Colombia, na capital. Então que Espanha não iba a dar para eles. Depois podemos falar sobre as restituições, mas este caso foi muito sonado na Espanha e de muito tempo. Foi longo. Assim, essa questão está afetando quase todos os museus etnográficos e mantém aberto o debate sobre a origem e formação das coleções e dessas instituições, bem como a relação estabelecida com as comunidades indígenas atuais. Nesse sentido, em muitos casos, eles dependem de resoluções políticas, diplomáticas, em vez de museológicas, lógicamente, e por isso que os antropólogos e museólogos Iñaki Arrieta, Xavier Roix, da Espanha, a partir do estudo do traballo no museo, falan sobre como foram realizadas 4 estratégias de renovação a partir da revisão dessas coleções, mas está aberto a continuar vendo como fazer nos museus nacionais. Temos a estratégia estética, que seria a mais óbvia, mudar esses museus decimonônicos para dar uma volta a essas coleções coloniais. Isso aconteceu com o Museu da América, o Museu Antropológico, nos anos da democracia, mas também no começo do século XXI. E depois temos eu acho mais interessantes, que seriam as estratégias de renovação e as multiculturais, autóctonas e críticas. Eu quero mostrar alguns exemplos destes 2 museus, de antropologia e do Museu da América. De antropologia, eles fizeram uma exposição chamada Personas que Migran, Objetos que Migran, em 2019. Eles queriam conseguir mostrar como se fala da estratégia multicultural, usar as coleções para refletir sobre a diversidade cultural e promover a interculturalidade. Essas reflexões foram propostas levando-se em conta, por um lado, sua história colonial e, por outro, os atuais processos migratórios, que em parte estão moldando as sociedades contemporâneas, Espanha, em caso do Museu Madrid. E o objetivo é transformar os museus em zonas de contacto, em uma comunidade global que se fala. Depois também temos a parte crítica, que é transformar... Desculpa. Sim, as ideias, como chegaram esses objetos, no caso nós, da Espanha. Claro, temos aqui uma exposição, a exposição sobre a exposição de Filipinas do século XIX. Então, claro, como é muito criticada, porque foi uma coisa violenta para o povo filipino, e faz parte desses 7.000 objetos que tem o Museu de Antropologia de Filipinas, era dar uma volta e falar e mostrar
para a cidadania e para o próprio museu como é que foi feita essa exposição. Então, é um análise muito crítico ao próprio museu de antropologia. E depois, já para concluir, a exposição da América, a exposição trans, também é multicultural, crítica e autóctona, porque fala da diversidade de gênero, a diversidade de gênero que não tinham pesquisado no museu, com as peças que tinham. Então, isto foi uma pesquisa com outros museus, o Museu Antropológico de México, outros museus europeus, para falar da identidade e como não tinham informação antes desta exposição sobre a questão trans, o terceiro gênero no museu, e a imagem das próprias peças, que não tinham pesquisado sobre isso. Então, estão incluídas representações de mulheres trans indígenas da América do Norte, tradicionalmente conhecidas como verdaches, também muxes de Oaxaca, tirahuinas de Venezuela. Então, acho que foi assim, está sendo um caminho recorrido por os próprios museólogos, os pesquisadores também das universidades, em torno a estas questões que não estavam repensadas nos últimos anos. E aí, já concluyo. Muito obrigada. Questões que queiram colocar a estas interessantes apresentações que tivemos? Sim, sim. Olá, obrigada pelas duas intervenções. Eu queria perguntar duas coisas à Catarina. Uma tem a ver com esta discussão do que é um contexto colonial, e queria saber qual é que é a tua visão sobre este enfoque, por exemplo, nos Camarões e toda a ideia de que o debate está gerado sobretudo na Alemanha, sobretudo em torno deste passado mais específico que concerne os alemães, mas do enorme investimento das instituições científicas alemãs desde o final do século XIX na constituição de coleções. E, portanto, se podias comentar um bocadinho isso e também como é que a tua experiência de investigação das coleções zoológicas de Angola te é ou não útil para o trabalho que estás a fazer agora. E a segunda pergunta era, por curiosidade, de que maneira, portanto, tu analisas e com muito interesse a história das práticas de catalogação, e a minha questão é de que maneira é que aquilo que existe e o que está a ser feito com estas coleções históricas é ou não relevante para aquilo que os zoólogos hoje em dia fazem para produzir conhecimento sobre a biodiversidade, por exemplo. Obrigada. Juntamos mais. Não sei se temos mais, sim, temos mais questões. Mas, por favor, pode... Sim, pode dizer. Estava à espera do microfone. Sim. Muito obrigada. Eu sou Joana Passos, e eu não trabalho com museus, e eu vi hoje coisas muito interessantes. E o que está por trás de grande parte do debate que eu aqui assisti é uma mudança epistemológica, é uma mudança de padrão de conhecimento, que tem a ver com o impacto da teoria pós-colonial, não é? Portanto, não é tanto uma questão de como é que um país vê ou revisita o seu passado colonial específico, mas tem a ver com um debate internacional que é inegável. Alguma coisa tem que mudar, porque há novas formas de consciência em relação à forma como o conhecimento construído é tendencioso, não é parcial. E então, dentro deste contexto, a partir do momento que nós admitimos que o conhecimento tem que ser renovado e que as práticas, o que se conhecia e o que se catalogava, padecia de alguns pressupostos que interferiam com a qualidade desse conhecimento,
Eu pergunto, paralelamente, então, hoje em dia, como é que estão as tais políticas de devolução? Porque falaram muito, de alguma forma, todas as comunicações querem chegar a um outro ponto no futuro, em que há outra forma de conhecimento, outra forma de apresentar o museu e outra forma de contar a história do museu, e pensar o museu com as comunidades de origem, mas de certeza que também temos que pensar políticas de devolução. Eu perguntava à nossa colega como é que em Espanha a opinião pública reagiu àquele pedido de devolução, e pedi à Catarina que não acabasse de contar a história do dinossauro, porque não contou quem é que o pediu e como é que isso ficou. Porque acho que isso também faz parte deste debate, indubitavelmente, não é? Temos que pensar também o futuro em termos de possibilidade de devolver estes artefatos. Muito obrigada. Muito obrigada. Se calhar agora, como já temos estas duas questões e já temos, acredito que já tem muito que responder, se calhar ficamos por aqui e depois continuamos com as questões. Vou tentar ser breve. Muito obrigada, Ana Rita. Claro que a minha experiência a tentar analisar as coleções, sobretudo angolanas, que estavam no museu, os chamados Museus da Politécnica, do MONAC, atual MONAC, antes de 1978, foi muito útil porque eu, quando cheguei ao Museu de Berlim, para além de já conhecer minimamente o arquivo que existia, porque já tinha trabalhado algumas das fontes, percebo exatamente com quem é que tenho que falar e como falar com, seja os curadores, seja os gestores das coleções, os assistentes, etc. Mas, sobretudo, aqui o desafio é a sensibilidade para o vocabulário e para a linguagem que estamos a usar. E isso nós trabalhamos muito dentro do centro, porque fazemos formação de planeamento de atividades antidiscriminatórias todos os anos e trabalhamos muito tudo o que é cada uma das categorias que estamos a usar. Eu, no artigo que publiquei, que está em acesso livre o ano passado, discuti já um pouco esta questão do que é um coletor e usar, portanto, esta questão linguística entre o inglês e o francês e o português, e como o inglês causa uma caixa negra sobre o que é então coletar, sobretudo nos catálogos, porque a maior parte destes repositórios online são depois traduzidos tipicamente para inglês, mas depois mantêm essa caixa negra. E uma das coisas que uma das colegas está a fazer em Berlim é justamente porque trabalha com a comunidade da Wikidata, saiu justamente o ano passado, salvo erro, 2022, um artigo sobre como desambiguar os nomes de coletores em termos da Wikidata. O que é importante perceber exatamente se o Silva A é qual dos Silvas A é que é e como identificar isso nos repositórios. E por isso estamos a usar a Wikidata, porque é uma comunidade muito ativa a repensar e pensar todas estas categorias e como explicá-las. E, portanto, são coisas que depois podem ser interoperacionalizadas entre as várias mega plataformas de recolha ou de gestão de documentação biológica ou da biodiversidade, como o GBIF, etc. O que acontece em relação a se as coleções são usadas, as coleções não são tratadas de coleções históricas, são coleções científicas, e há de facto um atrito, uma tensão latente entre o meu trabalho e o trabalho de algumas pessoas no museu. Portanto, daí eu ter referido testar os limites do que é o trabalho de um historiador ou de alguém que faça pesquisa de proveniência, porque de facto há bases de linguagem que podem não parecer conflituosas, mas que depois, na verdade, o são quando começamos a usar determinados conceitos. O ponto é que o objetivo é sempre conhecer melhor as coleções e os objetos e, portanto, é sempre angariar mais informação e mais metadados. E, portanto, tem que ser sempre a partir dessa base, digamos assim, de colaboração otimista e positiva. Agora, claro que, por exemplo, quando nós começámos a trabalhar com o Paul, o que lhe foi pedido, porque foi a única maneira de lhe conseguirmos pagar, foi um expert report. E recentemente uma das colegas também veio logo chamar a atenção: chamaste isto um expert report, mas ele não é expert em nada. Quando na verdade o que nós estamos a fazer, que eu me esqueci de referir, é fazer pesquisas na base de dados, não sobre quantas zebras é que há ou quantos não sei que tigres, não sei que mais, mas quantos objetos de um determinado território existem. E essa pesquisa, as bases de dados não estão preparadas para essa pesquisa. Os managers de coleções não estão preparados para essa pesquisa, para essa pergunta. E, portanto, é todo um trabalho interessantíssimo
de documentar a dificuldade. E é isso que o Wayne Modas também, aqui há uns anos em Lisboa, também disse. Não é? Se não estivermos desconfortáveis é porque não estamos a fazer bem feito. E, de facto, o objetivo tem que ser sempre, e é uma coisa que dá muito trabalho, é preciso muito tempo e muita gente, é também não só o trabalho, a reação às várias dificuldades, mas documentar estas dificuldades, documentar, de facto, e publicar, e felizmente já há colegas que também o fazem, sobre, de facto, todas as dificuldades que às vezes há, seja a este nível da linguagem, seja ao nível de temos o dinheiro, mas não há uma figura para poder pagar à pessoa, etc. Portanto, há sempre, e nesse aspecto este projeto é extremamente trabalhoso, porque implica todas estas coisas, e escrever artigos também. O meu próximo projeto vou falar também dessa questão, da questão da localidade e de como é que é uma categoria crucial dos catálogos científicos, que a todos na comunidade de taxonomia, de biólogos, se escreve já muita literatura sobre quão as informações para a biodiversidade são também enviesadas a nível do que é os sítios onde se está a recolher a informação. E, portanto, quando falamos outra vez de que a natureza é global, é de todos, e temos uma noção mais ou menos simplificada do que é esse trabalho, na verdade, para toda a gente da comunidade é muito óbvio que há dados de uns sítios e não há dados dos outros, e a razão é eminentemente social e política. E, portanto, isso é um novo trabalho. Mas obrigada. Então, agora a intrahistória das devoluções na Espanha. Em verdade, está perguntando não, se a população tem uma visão positiva ou como é a visão. A opinião pública não gosta, essa é a ideia geral. Mas a coisa mudou muito nos últimos anos, também porque tem uma opinião, eu acho que mais crítica sobre o assunto. Temos também, claro, organizações como Ibermuseus, o ICOM, que está falando muito das devoluções. E também na Espanha acontece uma coisa. Temos uma juventude nova que está indo para a universidade e que são filhos de pessoas migrantes. Então, estão fazendo leituras decoloniais sobre os objetos. Isso está também mudando a perspectiva de pessoas que não são migrantes na Espanha. Então, agora a coisa é bem diferente que 20 anos atrás. Mas eu também queria falar, porque eu sabia que é normal, queria trazer também exemplos. Espanha em 2014, 2015, já fez restituições para Equador e Colômbia. Então, já há precedentes. Mas o governo espanhol sempre, para não ficar com essa ideia de parecer mais débil para fazer as restituições, fala que se precisa demonstrar que as peças são roubadas ou expoliadas, que não foi um presente, como no caso do Tesouro Quimbayo. Então, é assim que está o assunto agora. Obrigada. Nada. Brevemente, o dinossauro, peço desculpa não ter mencionado mais. Foi a última hora que decidi acrescentar, porque percebi que era boa ideia fazer isso. Eu não trabalhei no projeto, não é? Mas portanto, o dinossauro foi escavado numa grande escavação entre 1907 e 1911, nos territórios da atual Tanzânia, digo sempre em mão, desculpem. E desde que eu saiba, desde os anos 70, que os vários sucessivos governos da Tanzânia pedem essa peça. A peça foi exposta ao público por volta de 1930, salvo erro, portanto houve um rearranjo da sala do museu, e desde então é a Mona Lisa, não é? Portanto, desde então é a peça principal. Não, a escavação não escavou só um dinossauro, e também não é completo, mas cerca de 30 toneladas de material que ainda hoje não foi processado. E é isso que acontece com os mármores, os Elgin Marbles, etc. Não é? Portanto, tudo isto entra sempre numa lógica da tensão entre uma biografia de um objeto específico, mais proeminente, mais sexy e que atrai mais atenção, mas que atrai mais atenção politicamente em Berlim, e portanto é natural que atraia a atenção politicamente noutros sítios, mas também em conversar sobre a história da extração em massa, não é? da escala que estamos a falar.
sobretudo nos museus de história natural. Mas, portanto, a história é... O dinossauro não vai a lado nenhum. O diretor do Museu de Berlim dá entrevistas periodicamente sobre o assunto, mas portanto, essa história é muito interessante e o livro, de facto, vai sair até ao fim do ano em inglês e finalmente vamos todos poder ler os vários capítulos muito interessantes que foram feitos também em colaboração com colegas na Tanzânia, na Universidade de Dar es Salaam, e o Museu de Berlim continua a fazer projetos de colaboração, não só científicos, mas também com este aspecto, e recentemente houve mais um financiamento para mais um projeto que vai fazer agora 3D das várias caixas que foram feitas no local e que ainda contêm rochas e fósseis dessa escavação. Mas é um exemplo que a própria professora Benedicte Savoy usa nas várias entrevistas, porque é tão extremo, porque as pessoas... Portanto, Tendagugu é um monte para o interior e as coisas foram todas trazidas, portanto, estas 30 toneladas, não sei quantas toneladas, mas sei lá, muitas, foram trazidas aos ombros das pessoas que estavam a trabalhar na expedição, que não são brancos. E, portanto, há um embodiment, não é? uma corporalização dessa deslocação, que é particularmente presente numa das fotografias que existem e que está, felizmente, na legenda que acompanha o dinossauro no museu. Depois, se as pessoas olham para essa legenda ou não, é outra coisa. Mas, portanto, o trabalho é moroso também, não é? Nas próprias etiquetas do museu. Não é? Portanto, quem entra no Museu de História Natural não entra necessariamente à procura de criticar o que quer que seja. E, portanto, isso é um trabalho extra que os museus de História Natural também têm que ter. Obrigada. Obrigada. Temos então uma questão da professora Fátima Nunes, não sei se de Elizabeth e... não estou a ver. Alguém mais quer colocar mais alguma questão? Atenção, é só a professora Fátima e Elizabeth. Eu se calhar já me estou a repetir, que eu já fiz perguntas, não sei se tenho que passar o microfone ou se posso fazer perguntas. Posso fazer perguntas? Pronto, é muito rápido também, mas é um bocadinho isto que estávamos a falar, mas eu queria saber mais coisas sobre a Wikidata e o que é que está a ser partilhado. Eu não percebi muito bem, portanto, é este trabalho de inventário dos objetos, não é? De leitura daquele livro de registros, não é? Portanto, é uma questão também de tornar acessível toda esta informação. Era um bocado para se podíamos perceber melhor isso. E outra questão é sobre isto dos objetos de história natural, não é? E sobre isto aqui essa história do dinossauro, da devolução ou restituição. Quer dizer, como é que se pensa então estes objetos? Porque como é que consideramos que eles são recolhidos, não é? Porque se falamos de formas de extração da natureza, como é que isto se está a trabalhar? Era perguntar isso. Obrigada. Em relação à Wikidata, o trabalho que está a ser feito portanto, a ideia é os novos repositórios que vão aparecer, consequentemente, nos próximos anos dos vários museus, vão ficar online, não são só digitais, são online. E ao ficarem online, mesmo internamente, há a possibilidade de fazer ligações entre informação que já existe. E, portanto, trata-se disso, trata-se de a cada número de inventário ligar uma imagem, por exemplo, do processo de digitalização a nível das imagens 2D ou 3D, ou, por exemplo, com um nome de coletor ou nome de coleção, o nome dos atores envolvidos, ligar então a uma ligação persistente e que exista sempre e que seja exatamente aquele Silva e não o outro Silva. Não é? Portanto, como fazer isso? E, portanto, isto são comunidades que trabalham justamente isso, não é? Portanto, justamente a interoperabilidade dos dados, segundo o CIDOC CRM do ICOM, etc., ou CIDOC CRM, e, portanto, é trabalhar a esse nível, não é? Não é exatamente o que eu estou a fazer no meu dia-a-dia, mas o meu documento vai também ter essas ligações persistentes para um sítio onde, mesmo que não haja a informação completa ainda, poderá um dia haver. Portanto, não estamos a falar de passar coisas, fazer links para a Wikipédia que pode mudar, não sei o quê, estamos a falar da Wikidata, que é todo um universo que faz parte, mas que tem muita gente muito interessada em tratar dessa interoperabilidade do vocabulário controlado. Não é o que eu estou a fazer necessariamente, eu estou a usar essas coisas, mas há muitas colegas no museu então a fazer um projeto justamente sobre biografias de coletores. Como é que se trata os objetos de história natural? Estamos exatamente a fazer isso. Nos últimos anos têm saído vários artigos muito interessantes. Um deles da Subhadra Das e da Miranda Lowe, que há, acho que 2018,
chamado Nature Red in Black and White, que saiu na Nazca. E há muita gente, tanto da perspectiva dos curadores como da perspectiva das pessoas que fazem o que eu faço, que é, portanto, história das coleções científicas, mas deste ponto de vista, integrados na história política, colonial e imperialista. E, portanto, há muito trabalho a sair. Nós temos estado a trabalhar imenso sobre esta questão social do que é o animal, do que é um animal como objeto, no projeto, por exemplo, Animals as Objects. Há muita gente a trabalhar, portanto, na interseção, o que é que eu faço? Faço interseção entre história das coleções, com história ambiental e toda esta questão do que é os Animal Studies e como é que esta literatura pode promover um debate mais produtivo sobre o que é a natureza. O ponto é sempre o que é a natureza. O que é a natureza vista do ponto de vista ocidental, que tem a ver com possessão de coleções. Acho que é só um ponto de vista. Obrigada. Nós tivemos aqui um salto em termos das questões, porque a professora Fátima estava em fila de espera e o microfone foi para trás. Então temos uma questão da professora Fátima e da Elizabeth, por favor. Sim. Só rápido, era uma questão para a Catarina e para a Ariana. Eu voltava a esta questão da Wikidata, mas por outra razão. A Catarina falou da importância do acesso aberto como forma de transparência, de sustentabilidade, uma vez que estamos a falar em Humanities of Natures. A minha questão é a seguinte, já percebemos que Berlim e a Alemanha está assim vários patamares acima do que do que um transmado está a começar agora a desbravar os terrenos. E a minha questão é se este acesso aberto, baseado nestes princípios de transparência, ética, sustentabilidade, se pode ser considerado uma das principais estratégias. Eu não iria imediatamente para a devolução, eu acho que isso é outra questão que vai surgindo. Mas se estes portais abertos de informação, de disponibilização documental, não pode ser considerado uma das principais estratégias para algo que inevitavelmente estas questões levantam entre os Estados, que é a questão diplomática, a questão das negociações. Se este pode ser exatamente uma via de clarificar, de todos terem acesso à fotografia, à biografia, à história que decorreu, e se isso não pode ser determinante para next step que vai surgir. Para eu fazer as duas perguntas já. Não, Catarina, depois responde. É também muito rápida. Eu gostei muito da sua intervenção, porque acho que nos faz pensar muito, porque tivemos aqui desde manhã a pensar em contextos de violência, em atores que podem ser militares, empresários, diplomatas, blá, blá, blá. Eu juntava os engenheiros e os médicos tropicais, os médicos de medicina tropical, mas as cronologias não são as suas. Nós estivemos a falar de contextos de um colonialismo científico dos Estados nacionalistas, dos Estados pós-liberal. O seu contexto é de antigo regime, porque antigo regime, porque a história de Espanha é um bocadinho diferente. Sim. O que eu queria perguntar é como é que nós podemos fazer a transposição em termos de comparabilidade destes casos da América Latina, dos várias colónias, até que ponto isso é útil para contextos de colonialismo, aquilo que nós chamamos colonialismo enquanto conceito operatório da historiografia, como é que se podem estabelecer essas pontes? Uma pergunta, é só uma curiosidade. O dinossauro do museu é verdadeiro ou é uma réplica? Nenhum dinossauro é verdadeiro, é tudo pedra. Não, não, é uma boa pergunta, não é completo. Não é completo, não. Portanto, sim, os fósseis têm sempre problemas. Falta sempre alguma peça. De água diferente. Mas é portanto, o fóssil verdadeiro. Sim, e está no Guinness, é o maior do mundo. É. Propaganda ao lado. Uns podem fazer propaganda, outros não. Curiosamente, a informação que mencionaste eu não vi. Não, repara, é impossível ver, porque é a vitrine mais interessante, porque é a vitrine que fala do trabalho de facto, sim, porque tem a escavação, mas depois o texto está virado para o lado oposto onde as pessoas passam. Portanto, tudo isso é de propósito.
Pois foi, também eu. E para a Ariadna, um comentário relativamente às ofertas. As ofertas acho que têm um contexto mais complexo do que aparentemente é uma oferta, não é um caso bicudo, como usa a Marta Lourenço esta expressão do bicudo. Muitas vezes as ofertas são, ou quase todas são feitas num contexto de domínio colonial e, portanto, pronto, por ser uma oferta não é um caso ok, é nosso, ou não houve aqui violência psicológica para obter este objeto. Portanto, era só este comentário. Concordo totalmente e eu sei que também outras museólogas do Museu da América também concordam. Então, as peças, claro, o que acontece é que as peças são a maior coleção que está na Europa do povo quimbaya. Então, e já viram que foi a reclamação em 2006. Depois, 2017 de novo, e até o 2022 não falaram que não. Mas essa foi a excusa. Não é um roubo, não foi uma... Então, não, porque foi um presente. Mas um presente que era de dominação, porque fazia 70 anos só. Então, claro que sim, eu também concordo. E da questão da professora Fátima, muito obrigada. Em verdade, eu acho que o contexto ibérico tem que falar muito mais destas questões. E precisa de fazer troca de o que está acontecendo nos museus. Porque na Espanha é bem diferente. E também não falei de uma coisa, mas acho que é interessante. Na Espanha é agora quando se está falando de restituições, mas da guerra civil. Então, claro, estamos agora fazendo uma reflexão própria para nós sobre a violência do nosso próprio país. E estamos já, eu acho que mais críticos para ver o que aconteceu fora. Então, é assim, que fica meio difícil, mas eu acho que seria super interessante fazer um encontro destas questões de restituições, mas não... Então, podemos fazer com o Foro Ibérico em Portugal, no ano 2024. Tens que divulgar, antes de fecharmos a sessão, tens que divulgar. E só uma última pergunta para a Catarina. Catarina, como é que estás na Alemanha a trabalhar há 2 anos e meio? Há 2 anos e meio. E 2 anos e meio já é o suficiente para sentir o pulsar da vida e da movida do país. Nós que estamos de fora vemos muitos milhões, não é? Muitos milhões a serem investidos nestas questões. Qual é a diferença que tu vês relativamente à postura fora aos milhões, relativamente à postura do país? Portanto, há um discurso político pró-restituição, não é? E, pelo menos, que é óbvio, mas esse discurso é efetivo? Há restituições? Como é que sentes esta postura na Alemanha? Por exemplo, a Bélgica faz muito barulho, mas segundo me consta não há depois o trabalho de restituir que tanto se fala não existe quando os objetos estão documentados como objetos roubados. É a mesma coisa, Quer dizer, portanto, aqui há várias questões. Há uma transferência do problema do que são os contextos iniciais do que é os estudos de proveniência, não é? Que é a arte roubada pelos nazis. Há uma transferência dessa memória, portanto, o que é que são estudos de proveniência como um campo de estudo já com muitas décadas, para a questão colonial. Agora, a questão colonial na Alemanha, o que é interessante para nós, é toda uma história muito recente.
não é? E, portanto, continuamos a falar dos PALOPs e, portanto, continuamos a falar, continuamos a ter uma ligação, nem que seja afetiva ou porque foi o que aprendemos na escola primária, a muitas coisas que têm a ver com o regime colonial, que fazem parte da nossa vida. Para a Alemanha, como foi só durante 30 anos e já foi há mais de 100 anos, é como se isso nunca tivesse existido, porque há um problema muito grande da Segunda Guerra Mundial. E então, para mim é muito curioso estar em reuniões com colegas paleontólogos ou outros dos cientistas dos curadores, em que dizem, não, mas eu faço imensas colaborações com a Tanzânia. Com a Tanzânia. E eu fico assim, sim, mas porquê é com a Tanzânia e não é com Madagascar? Ou não é com a Angola, ou não é com... Quer dizer, porquê é com a Namíbia e não é com a Angola? Tipo, isso é óbvio. Aquilo que nós cá, é óbvio que todos os colegas do Museu de História Natural têm colaborações com Cabo Verde, São Tomé, Angola e Moçambique. Para isso, para nós é tudo óbvio, não precisamos de perguntar. Agora, para eles é como se estivessem a dizer, não, eu até trabalho com um país qualquer na África, mas por acaso é a Namíbia ou a Tanzânia. Isso é muito interessante, não é? Porque todas essas, é como se essas redes, para nós que são todas óbvias porque são tácitas do dia-a-dia, é como se fosse tudo uma coisa muito surpreendente, por acaso é com a Tanzânia. E por isso, nesse aspecto, é realmente interessante, porque tem a ver com memória e gerações e quebras intergeracionais destas coisas. Por outro lado, a discussão não é cotidiana, mas é todas as semanas há qualquer coisa no jornal que temos que ou ler, ou reagir, ou estar atentos, porque de facto, não só por causa da abertura do Humboldt Forum, não é, que teve 600 milhões de orçamento, os 660 milhões de orçamento do Museu de História Natural de Berlim, devo dizer que é um pacote a 20 anos, não é? Portanto está neste momento a ser renegociado, portanto pode até nem chegar a acontecer, mas é, como sempre, como cá, para infraestruturas e não para pessoas. Não é? Portanto, é para fazer as obras, é para fazer todas estas as mudanças das coleções, para fazer as clássicas portanto, reservas mais fora do centro, etc. Portanto, são processos também bastante frustrantes, porque, bom, se precisares de comprar um microscópio que faz não sei o quê e também tira sumos de laranja, consegues comprar para a próxima semana. Se precisares de mais 3 pessoas para gerirem o scan que acabaste de comprar, não temos orçamento agora. Portanto, no fundo, isso é complicado. Agora, o que acontece em relação para virar à diplomacia é que, de facto, o que vemos, há um discurso muito diferente entre o discurso da academia e, por exemplo, dos projetos de investigação da professora Benedicta Saboa na TU, com os discursos dos diretores do museu, aliás, que muitas vezes chocam. E, portanto, há 2 ou 3 historiadores da África alemã que são preeminentes e que dão muitas entrevistas e, portanto, estão muito na linha de fogo, mas que depois não são as pessoas dos museus. E, portanto, há uma grande tensão nos profissionais de museu neste momento. Agora, há muita gente a trabalhar em coisas muito interessantes, porque, de facto, houve durante os últimos, que eu saiba, 3 anos, acho que é 2020, 2021, portanto, toda esta... É preciso ser top-down na Alemanha, não é? Portanto, vem o governo federal e diz, agora toda a gente vai descolonizar. E, portanto, há esta fase piloto que está a decorrer e que, de facto, para quem está de fora, ou mesmo para quem está dentro, é realmente interessante, porque permite permite a ocasião para erros e para aprender com os erros. Porque as coisas não são necessariamente super bem feitas, não é? Agora, se há restituição, há muito poucos casos, portanto, há muita conversa, há muitos pedidos e há muitos ativistas. E eu, como no meu projeto, por exemplo, por causa deste financiamento, desta especificidade, eu tenho, por exemplo, que justificar qual é o nosso conceito de comunidades de origem para as coleções de história natural. E, portanto, nós estamos, de facto, a produzir documentação sobre o que é que são estas categorias, não é? Porque temos mesmo que pensar, somos obrigados, basicamente, a repensar estas categorias. E, portanto, falamos de comunidades de interesse. E, portanto, foi uma coisa que eu disse logo na minha entrevista, ter aparecido um biólogo que pergunta, então o que é que vocês têm dos camarões? Essa é que é a pessoa que me interessa, com quem me interessa falar. E isso, pronto, gerou-se um projeto de cooperação bastante interessante, mas que trata de interdisciplinaridade e que são coisas bastante complexas, porque há vistos e há visas e há todas estas coisas que têm sempre a ver com estes processos. E, portanto, é muito importante falar de tudo, e não só dos conteúdos ou dos resultados ou do artigo que saiu. Mas, claro que tudo tem a ver com, não só a diplomacia entre a Alemanha e os vários países em África ou na Ásia que foram alvo do Império Alemão neste período, mas também entre os ex-impérios europeus, não é? E, portanto, tudo tem sempre a ver quem é que se chega à frente, mas apesar de muitas pessoas nos ativismos das restituições falarem sempre desse argumento como não, mas não seria tão bom que fosse Bélgica ou Inglaterra ou França ou quem fosse a fazer primeiro, não é? Como o célebre discurso do Macron, que foi o que levou então ao relatório, não é?
Portanto, tudo isso é diplomacia. No entanto, mesmo assim não funciona, porque nem mesmo assim os processos de restituição são extremamente complexos, mas também minados de muita argumentação, do argumentário que nós conhecemos, de relativização ou de problemas de quem é culpa de criar as provas, etc. Tudo isso. Eu sei que o debate está a ser bastante interessante. Só temos mais uma questão, pelo que vi, é pequena, não é? Uma pequena questão. Portanto... É pequena, muito embora esta intervenção final da Catarina, se houvesse mais minutos, era interessante explorá-la, porque é que a Alemanha, que é tão top-down nas políticas, só está a olhar para a África ou só está a olhar para a Ásia, exceto se for a arte roubada pelos nazis. É interessante continuar, mas a pergunta era para a Ariana, porque ela deixou a questão num momento que era importante de ouvir. Se queres, habla em portunhol, se és mais simples para ti. Tu colocaste a questão, a última questão, num ponto que para nós era importante perceber. Como é que tu entendes... Vou falar portunhol. Não, pode falar em português. Como é que tu entendes essa diferença de Espanha relativamente a poder discutir tudo porque diz respeito à Guerra Civil, inclusive em Mauthausen, no Muro das Lamentações, há monumentos de Espanha e há monumentos das províncias autonómicas, das comunidades autonómicas, por exemplo, separados, tudo se discute e nada se discute relativamente aos outros momentos do Império Colonial Espanhol. Porque é que tu achas que há essa diferença assente na sociedade? Guerra Civil, tudo se pode discutir e colocam-se questões de devolução. Nas outras, de uma forma unânime, não. Eu acho que não quero dar a impressão que está muito discutido na Espanha a questão da Guerra Civil, porque não está. Então, Está bastante. Não está. Agora está sendo discutida porque até agora, e vou falar direito, o dictador estava em um lugar estava enterrado em um lugar que era para ensalzarle. Y eso pasó solo hace 2 años. Entonces, mientras haya cuerpos de asesinados por toda España y no se pueden sacar de las cunetas, no hay discusión, porque no hay legislación. Entonces, ahora está comenzando. Entonces, es muy vergonzoso a nivel interno percibir que no hay referentes de una visión crítica de la memoria histórica de España. Y están empezando ahora las investigaciones. ¿Qué ocurre? Que a nivel colonial, claro, las mismas personas que están investigando sobre la memoria histórica del país también dicen, ¿qué pasa con esto? Y además tenemos una población joven y crítica, que son hijos de inmigrantes, que ya son de segunda, tercera generación, que también miran a sus colecciones de sus museos nacionales y dicen, ¿y esto? ¿Qué pasa con esto? Desculpa, estou falando agora todo. Mas és melhor para te entendermos bem. És melhor. Tá. Então, meu português é muito malo. Tá, só isso. A da Elizabeth, poderíamos continuar, só que realmente estendeu-se. Não, era o contrário. Vamos ter que terminar porque tínhamos a visita. Exatamente, agora tentamos. O debate era que se tivessem. Sim, mais um bocadinho. Pois, só que entretanto estendeu-se, é isso que eu estava a justificar. Portanto, damos encerrado o dia de hoje, mas antes disso temos a visitar as reservas. Obrigada.